direção sindical burocrática, institucional e até stalinista, de certa maneira, porque quer calar a boca daqueles que não coadunam, que não concordam com as suas posições políticas. O que eles querem? Eles querem manter uma política de reformismo, de conciliação com os burgueses, com os golpistas, com os direitistas que estão no Palácio Iguaçu e na Assembleia Legislativa. E é evidente que essa política não tem mais como dar certo. Já não tinha muito tempo, mesmo no governo Jaime Lerner, que a gente conversava ainda há pouco, na transição do primeiro para o segundo mandato, em 98, que, no caso da Janes Ley, fez um vídeo aí dizendo que a política de greve de fome, na época, ela foi, de certa forma, bem sucedida. Mas o contexto era outro, não foi só uma greve de fome. A greve de fome, por si só, era não dar uma resposta contundente para a categoria se não for aliada de uma estratégia, de uma tática e de uma aliança, não com a burguesia, mas com a base, de uma certa forma, muito mais coesa. Então, o que quer a PP Sindicato na sua centralidade política? Manter a política de conciliação com os golpistas do Ratinho do Feder. E é justamente aquilo que nós não queremos, porque deu errado. Está dando errado há muito tempo. E esse ano de pandemia foi evidente. A terra arrasada se instaurou aqui no estado do Paraná. Não só com o ensino remoto, mas com as políticas ultraliberais do empresário Ratinho e do Feder. Os dois são empresários. E, evidentemente, apoiam as atitudes, comportamentos e ações da burguesia no conjunto das suas políticas espúrias. Então, o que quer a PP Sindicato? Quer uma conciliação. E amanhã, na Assembleia, eles vão adiar a greve que a gente poderia adiantar já no final do ano, sinalizando que nós queremos uma política muito mais combativa. E eles vão protelar essa greve para o ano que vem. E nós queremos o contrário, queremos deflagrar a greve já amanhã na Assembleia Estadual, para que a gente consiga regimentar forças e colocar o governo nas cordas para aí sim construir uma base política muito mais fortalecida para 2021, já que em 2020 eles vão passar a boiada. Assim como no governo federal do golpista Bolsonaro e todos os asseclas do Congresso Nacional, Judiciário, mídia e tudo mais, vão querer passar o ultraneoliberalismo à frente dos interesses da sociedade civil. O que nós queremos é manter uma política nossa, do nosso grupo, que já está fazendo um certo estrago. Por mais que nós somos minoritários, mas nós estamos colocando a pauta há muito tempo da Assembleia de Greve e a PP Sindicato não teve como fazer diferente após a derrota de segunda-feira. A derrota de segunda-feira, mesmo com a greve de fome, em relação ao edital 47, mostrou a fragilidade da política reformista e conciliatória que a APP quer manter, para manter justamente uma certa capacidade de diálogo sem romper com a amarra que o governo Ratinho Feder está colocando sobre a classe trabalhadora e continuar na conciliação e não manter, de certa forma, a coesão na base política que nós queremos. Uma força política mobilizadora, de fato, com a base e com a politização muito maior que a PP Sindicato não quer. E não é culpa de um especial ou de outro, um indivíduo. Não é do indivíduo. Nada contra ninguém. É contra a política da direção estadual e dos seus, de certa forma, parceiros nessa empreitada fracassada da greve de fome que vai nos levar à bancarrota política, infelizmente. E é isso que a gente não quer. Obrigado, professor Marcelo. A gente, dando andamento ao debate, eu fiz uma introdução falando sobre isso também, né? Gostaria de deixar com o professor Davi também essa questão da participação dos PSS não sindicalizados, né, que devem estar em peso e devem se cadastrar na Assembleia. Qual a importância? Tem dito assim, mas o sindicato é do sindicalizado, afinal de contas, quem paga decide, né? Mas nós temos uma posição aí divergente da direção estadual, inclusive pela ideia de concepção de sindicato, quando se deve pagar ou não, qual é a relação efetiva da sindicalização daqueles que veem o sindicato como sindicato de luta, né, professor Davi?
Então, é importante a gente entender, né, que a gente fala sempre de organização dos trabalhadores, né, e no caso, organização dos trabalhadores para luta, né, para as lutas pelos direitos dos trabalhadores, né. Porque se fosse só para arrecadar dinheiro, fazer recreação, não precisava de sindicato. A gente fazia meras associações recreacionais e estava tudo certo, né? Se a realidade não impusesse a necessidade da organização enquanto classe dos trabalhadores para fazer frente ao patrão, né, que no caso dos professores do Estado para o governo do Estado, é essa a necessidade do sindicato. O sindicato serve para isso, né? É claro que lá atrás, quando a APP esteve no auge, né, acho que felicito a fala do professor Marcelo, lembrando desses momentos aí que infelizmente a direção do sindicato até distorce o que foi a luta, né? Acho que a gente precisa resgatar esse histórico, né, para lembrar o que essa direção representa, né, deveria representar, mas não representa de fato, né, que ela está ali porque existem lutas dos trabalhadores com o governo do Estado, né? E eles deveriam fazer jus a isso e não fugir da luta, né? E uma outra forma de fugir da luta é negar aos trabalhadores que estão nesse processo, né, de luta contra esse governo do Ratinho Júnior, né? E no caso, a gente tem atualmente uma divisão, né, entre os trabalhadores da educação do Estado do Paraná. A divisão entre quem é QPM e quem é PSS, né? Quem está no quadro efetivo do Estado e quem está em contrato precarizado, né? Se a gente for resgatar na história, né, seria como nos momentos em que trabalhadores lutavam pela carteira de trabalho, pelo concurso público, né? Isso aí são pautas que estiveram na história de várias categorias de luta, né? Então, a gente tem que partir para a defesa de todos os trabalhadores, né? Então, o sindicato não deveria fazer essa distinção, porque o sindicato deveria representar os trabalhadores da educação do Paraná. E, nesse momento, os números mostram a maioria esmagadora dos PSS não estão sindicalizados. E são eles que devem organizar essa luta, porque são eles que vão sofrer na pele o desemprego, né? São eles que têm que ser o carro-chefe, o motor dessa luta, né? Então, essa Assembleia só tem sentido não só com a participação deles, mas com um amplo direito de voz e voto e organização de luta, né? De uma greve, né? E aí cabe até ressaltar o que o professor Marcelo falou antes, né? Que greve de fome de diretores do sindicato não representam a luta dos PSS, porque o PSS não tem, no momento, nem condições de fazer uma greve de fome, não tem condições de parar nem um dia, não tem condições nem de parar algumas horas para dispor da sua força vital por uma coisa que não tem efeito prático, né? É preciso que, em conjunto, em uma organização estadual, um comando de greve que seja feito pela base, não pela direção sindical, que não está mais em sala de aula, que não passa mais pelo aperto, que não passa mais pela condição que oprime o professor na prática, né? É esse professor que está em sala de aula, esse professor que perdeu aulas, esse professor que vai perder não só aulas, mas vai perder o seu emprego ano que vem, que precisa ser o agente que vai fazer esses comandos de greve. É esse professor que tem que estar levando na Assembleia o seu voto
a organização de uma greve geral na educação do Estado do Paraná. É isso, né, que deve ser feito, né? Eu passo daí a palavra para a sequência aí dos professores, né? Então, eu fiquei de fazer essa avaliação da necessidade de inversão de pauta da Assembleia. Então, nós já sabemos, né, que o Conselho Estadual da APP votou contra a greve, eles vão encaminhar essa posição para a Assembleia no primeiro e no segundo ponto, vão fazer balanço das negociações e vão falar sobre o balanço da greve de fome, não da greve geral, né, e vão defender no terceiro ponto contra a greve, o início da greve agora, e contra qualquer tipo de ação que impeça o fim do ano letivo e do ensino remoto do Rato Feder, né? Então, isso é o que vai acontecer amanhã. A forma de impedir isso é a presença de milhares de PSS cadastrados. Nós também temos dúvidas se realmente nós temos o direito de desconfiança, porque nós vemos cada coisa, né? Nós esperamos que todos consigam se cadastrar, inclusive os não sindicalizados, né? Seria um absurdo, né, haver uma manipulação no cadastro, né, de milhares de PSS que queiram que queiram votar na Assembleia a favor da greve, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Todos devem se cadastrar, né, imediatamente, hoje, né, e amanhã, de manhã, a Assembleia está marcada com o seu primeiro chamamento às 13h30, né, e depois com o último chamamento às 14 horas, né, e nós temos que, já de início, fazer uma grande luta para que haja inversão da pauta, né, porque a forma de a gente poder, inclusive, fazer com que a própria Assembleia esteja voltada à construção da greve é inverter a pauta, tirar lá do terceiro ponto a questão da greve e colocar como primeiro, né, e depois a gente faz o balanço, e o balanço é isso mesmo, né? Eu acho que podemos até deixar para a próxima Assembleia, né? Eu falo, olha, tudo que foi feito até agora não foi eficaz, né? Criou isolamento, são ações unilaterais, dirigentes sindicais e presidente têm que, como primeira questão fundamental, cumprir o seu mandato e convocar a Assembleia e não entrar em greve de fome de forma unilateral. Pois bem, né, levantar o direito humanitário da pessoa a ser livre para fazer a sua greve de fome, respeitamos, né, mas, né, abre-se a mão da sua função como dirigente e entrega para outro, entrega para o vice, entrega para qualquer um que saia da Assembleia para fazer a luta e você continua, né, naquela ação que você acha que é mais eficaz, mas não vai poder representar a coletividade que não tem como, né, entrar em greve de fome porque tem que ter saúde, manter suas energias, não pode morrer, perder sua existência, né, porque tem que assegurar, né, a sua família e seus filhos, né? Já tem dito isso toda hora, não temos medo de falar sobre isso, porque é a nossa posição, né? A gente acha trágico, terrível a questão da greve de fome, inclusive a gente acha que é o último do último limite, né? Mas não é o caso, a nossa classe não entrou em greve, não foi derrotada, não sofreu, né, como foi em 29 de abril de 2015, uma retaliação militar, né? Não houve mortos, feridos, prisões, né, encarceramentos para que a gente tenha que daí adotar a medida da greve de fome, né? Nós estamos falando dessa forma porque são as coisas, como o processo da luta de classe acontece dentro de qualquer documento historiográfico que se veja, né? Então, e político também. Então, nós entendemos que, né, tem que ter inversão de pauta, nós temos que construir a nossa greve, se tiver todos lá, maioria PSS, a vanguarda de luta, vai ter a greve, e nós vamos tirar um comando de greve, né, que tem que ser da base, das regiões, principalmente professor e professor PSS, né, inclusive não sindicalizado, que quer construir a greve e que não seja dirigente sindical. Esse comando de greve tem que ser a maioria, né? Então, essa é a posição. Na questão que a gente levantou no início,
sobre a importância estratégica dessa greve, a questão de não entregar o ano letivo, né? Isso é de fundamental importância, né? Até eu gostaria, de novo, né, pedir para que o professor Marcelo pudesse falar sobre essa questão, que é o nosso objeto de luta, que é a greve contra o ensino remoto e a não entrega do ano letivo. Professor Marcelo. Então, eu havia adiantado na primeira questão sobre o que quer a APP Sindicato na sua centralidade sindical, e eu já havia proferido a minha concepção sobre o que a APP Sindicato, na sua direção estadual, quer fazer e, ao mesmo tempo, a razão de nós, amanhã, conseguirmos aprovar uma greve para este ano, para já, e não para protelar para o começo do próximo ano. Por que isso daí? Qual é a razão disso? Alguém vai dizer o seguinte, mas espera lá, o ano letivo está fechando, segunda-feira já é dia 30 de novembro, vamos entrar em dezembro já a partir de terça-feira que vem, as notas já vão ser adiantadas, fechadas, etc, etc. Mas aí que está a questão. É justamente para colocar já de início, imediatamente a greve a partir de amanhã, para arregimentar as forças políticas para construir uma grande mobilização que atravessa o ano letivo para o próximo. Para daí você conseguir conquistar cada vez mais espaços na luta política e trazer a mobilização da base para esse debate, para essa conquista, que é justamente impedir que o governo Ratinho e Feder conquiste o seu espaço de poder ainda maior. Não queremos deixar para o próximo ano, por quê? Porque para o próximo ano, ele vai fechar esse ano com a vitória, em cima do edital 47, vai fechar o ano com a vitória do Classroom e dos tais meetings fraudulentos, até da sua televisão, que foi iniciada lá no começo do ano letivo, lá fracassada, com absurdos acontecendo, que a gente não vai comentar novamente aqui, porque tem questões pornográficas no meio do áudio, do vídeo, eram coisas assim absurdas, a conexão com os alunos não existia, quer dizer, foi um grande instrumento para oferecer dinheiro gratuitamente para os empresários da mídia, da grande mídia corporativa, que agora também trabalham, atuam na mídia do sistema remoto híbrido. E aí nós queremos justamente o seguinte, não dar a impressão que o Ratinho venceu a batalha. Porque se ele terminar o ano com a sensação para a sociedade de quem foi o vencedor dessa batalha, para o próximo ano, a greve ficará mais enfraquecida. E aí a gente precisa dar um basta já, colocando o sistema remoto em xeque, colocando as medidas da prova do edital 47 em situação desconfortável para barrar a prova, barrar o edital. Nós queremos barrar os agentes 1 e 2 que vão ser exterminados do serviço público, vão ser terceirizados, subcontratados. Por isso que a greve não pode deixar para o ano que vem, ela tem que ser colocada já, não só na pauta, mas ela tem que ser efetivada como uma política mobilizadora imediatamente na prática. Por isso que nós queremos a greve já, porque senão eles vão terceirizar o PSS aos poucos, vão terceirizar de fato o pessoal agente 1 e 2, vão acabar com um sistema minimamente gradual e remoto, numa situação absurdamente a toque de caixa implementada de cima para baixo, como já está acontecendo. Só que para o ano que vem vai acontecer de uma forma mais feroz ainda, mais virulenta. E aí, quando chegar para a greve, nós não vamos ter a força que nós teríamos hoje já imediatamente. Por isso que a greve tem que ser colocada agora. Essa história que a gente não tem força, isso aí é uma balela. A gente pode construir e regimentar a força assim, por que não? Muitas greves foram assim, começaram devagar e obtiveram êxito no final, graças à persistência da classe trabalhadora em se mobilizar. Porque se não houver persistência, não acontece nada. É justamente na persistência, na sagacidade,
na capacidade de aglutinar força e da mobilização que na classe trabalhadora vai conseguir alguma coisa. Porque se achar que não é hora, não é o momento, ano que vem também pode ter um discurso que não será a hora, não será o momento, porque ano que vem o governo virá com uma nova negociação, uma nova conciliação com a APP Sindicato e, quiçá, ou para alguns, talvez, a gente não tenha nem essa greve tão alardeada por muitos da APP Sindicato. Portanto, não dá para deixar para o ano que vem. Tem que ser greve já, imediatamente, a partir de amanhã, decidida com todos os PSS, inclusive, sindicalizados ou não sindicalizados, porque é assim que a gente constrói a classe trabalhadora, porque aqueles que não são sindicalizados também fazem parte dessa luta. Nós temos que dar oportunidade para que eles participem e mobilizem a luta, e não desmerecer aquele que não é sindicalizado e substituir por aquele que é sindicalizado. Ou aquele que é do quadro próprio magistério com o PSS. Isso não pode existir. O divisionismo da classe é a derrota antecipada da classe trabalhadora. É justamente isso que a gente não quer. A gente quer o contrário. A gente quer a inclusão de todos. E depois a gente vê se vão ser sindicalizados ou não. Mas, para isso, o sindicato tem que oferecer mínimas garantias e tem que oferecer aquilo que a gente tanto precisa, que é a confiança. Um sindicato precisa passar a confiança para que os outros que não são sindicalizados, talvez uma hora se sindicalize, porque é assim que se constrói. Mas, para isso, nós precisamos mobilizar a classe como um todo, porque senão, inclusive, os estudantes e a comunidade escolar vão perder muito ano que vem também. Não é só a classe dos educadores e dos técnicos administrativos. É todo mundo, estudantes e também comunidade escolar e toda a sociedade paranaense. Então, é nessa linha, nesse espírito de luta, de resistência, né, que fazemos esse chamamento urgente, né? Se cadastrem, nós vamos da Frente de Luta, da coordenação da Frente de Luta PSS, comunidades escolares e estudantes, passar novamente o link de cadastro da Assembleia, isso que o Marcelo falou, né, é vital, importante, colocou exatamente o que está em jogo na Assembleia amanhã, e depende de você, trabalhadora, professora, trabalhador, professor PSS, não sindicalizado também, porque você vai votar na decisão sobre greve ou não. E nós defendemos a questão da greve já, e não dá para esperar o ano que vem, como o professor Marcelo falou, né? E, inclusive, a importância da participação do PSS, como o professor Davi também levantou. Então, nós fizemos rapidamente essa live para colocar essas questões. Queremos agradecer a todos vocês que vão assistir. Nós vamos repassar pela rede social. Então, agradecemos a vocês e, urgentemente, façam o cadastro, vamos participar da Assembleia e vamos à luta, e esperamos vocês amanhã. Então, vamos à luta e boa noite. Um abraço e sucesso para nós. Boa noite, greve já.